você já está gerenciando pessoas, chegou nessa posição tão almejada por tantos profissionais, gerente ali na sua empresa, e quer saber quais são as atitudes que você precisa para ter mais sucesso, para bater meta, entregar resultados, chegar no próximo nível. Talvez você esteja próximo ali do teu primeiro desafio como gestor e quer se preparar, quer saber o que falta para você chegar lá e chegar bem. Ou talvez simplesmente você queira entender como lidar melhor com o seu chefe, como entender o que é importante para ele, como ele pensa. Se você se identificou com alguma dessas situações, esse vídeo é para você. Meu nome é Francisco Bastos, esse é o canal Mentor Interativo. Seja muito bem-vindo. Esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos sobre atitudes essenciais em diferentes níveis da nossa carreira. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre atitudes essenciais para o nível intermediário da carreira, ou seja, gerencial, quem já tem uma boa experiência e já está liderando, gerenciando outras pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para 7 atitudes essenciais para um gerente. Em 7º lugar, achar que trabalhar mais é o caminho para o sucesso. Mas como assim? Não tem que trabalhar muito? Tem, todo mundo trabalha muito. Mas mais importante do que trabalhar muito é trabalhar na coisa certa. Tem um princípio que com certeza você conhece, de um economista italiano chamado Pareto, que 80% dos resultados estão relacionados a 20% das causas. Ou seja, uma parte muito pequena do que você faz gera 80% do resultado. Então, identifique esses 20%. Aprenda a identificar o que é mais importante e coloque a sua energia nisso. O restante você aprende a delegar, você aprende a despriorizar, até deixar de lado em alguns casos. Então veja o que é mais importante, não é sair trabalhando em tudo, estando em todas as reuniões, fazendo microgerenciamento com o time, controlando, comandando, não. Às vezes é só uma questão de observar, estudar, identificar aquilo que é mais importante e botar sua energia ali. Você tem um time exatamente para isso. Se você não ficar ligado nisso, sabe o que acontece? Você vira um carregador de piano na sua organização. Você vai ter aquele mindset de execução e não um mindset de gestão, de fazer acontecer e de liderar o seu time. 6º lugar, comunicação. Podia estar em qualquer nível, né? Porque podia estar no básico, intermediário, avançado, porque é uma qualidade, é uma habilidade que permeia a carreira de qualquer pessoa. Mas quando você está no nível gerencial, ela é especialmente importante. Eu desconheço uma habilidade que seja mais importante do que a comunicação para um gerente. É importante falar com intencionalidade. É importante se preparar para dar uma mensagem, trabalhar até com gestão de mudanças, para você saber como se conectar com diferentes públicos, com pares, com outros executivos. Não é fácil não, é bem desafiador. Mas se você conseguir desenvolver habilidades para isso, você vai chegar muito mais longe. E uma questão fundamental que muita gente erra é aprender a ouvir, aprender a escutar. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa já querendo dar resposta, já querendo parecer inteligente. Olha comigo esse vídeo aqui do Steve Jobs, quando ele é perguntado ali sobre, num evento do MIT, sobre qual a coisa mais importante que ele aprendeu no ponto de vista pessoal ali na sua carreira na Apple. Olha o tempo que ele leva para dar a resposta. Parece um silêncio eterno. Ele responde, good question, boa pergunta, e fica pensando. Ele não está preocupado em parecer inteligente. Ele leva 20 segundos para dar a resposta e aí dá uma resposta contundente que realmente gera um baita de um valor. Então, leve o seu tempo aí, leve o tempo que você precisa. Se você não souber, não é feio falar que você vai estudar, que você vai pensar no tema e vai trazer uma proposta. Feio é ficar enrolando, tem uma expressão gaúcha maravilhosa, cheia de xalalá, ficar enrolando ali, enchendo linguiça, isso não é legal. Então, para te ajudar aqui nesse ponto, eu vou trazer um acrônimo CAPA, C-A-P-A, de 4 letrinhas aí para você se lembrar na sua comunicação. C de conciso, seja conciso. Ou seja, aprenda a desenvolver o poder de síntese, falar o necessário, não ficar falando um monte de coisa, aqueles e-mails intermináveis, que às vezes 2, 3 frases matariam ali. Então aprenda a ser conciso. Tem uma história que eu gosto muito, um amigo escreveu uma carta para um outro, e ele falou, perdoe-me por essa carta tão longa, é que eu não tive tempo de fazê-la curta. Olha que bacana. Então pense nisso. O A é de acurado. A sua comunicação, exato ninguém é, perfeito ninguém é. Mas a sua comunicação ela tem que estar correta, as pessoas têm que confiar, tem que ter credibilidade aquilo que você fala.
Então isso envolve o quê? Preparação prévia, estudo. E mais uma vez, se não sabe, vá pesquisar antes de responder. O P é de fazer perguntas. Já falei sobre isso. Quem domina essa arte de fazer perguntas, realmente querer entender o que o outro está pensando, eleva muito o jogo na comunicação. E o A, mais uma vez, de assertivo. Seja firme, vá direto ao ponto, não fique enrolando não. Então fale o que você tem que falar, isso traz muita confiança com o seu time, com clientes e com todos os seus stakeholders, com todas as partes interessadas no seu trabalho. Já se inscreveu no canal, já deu o seu like, então clica aí, ó, dois cliquezinhos aí, não custa nada para você, me ajuda demais ali para o YouTube saber que o conteúdo é de qualidade, conto com a sua ajuda. Quinto lugar, resiliência. Se a cada reunião que você levar um desaforo, alguém falar uma coisa que você não gostou ou discordar da sua opinião, e você falar, eu vou embora, vou sair desse lugar, não é pra mim, que ambiente tóxico e tal, você não vai durar muito em lugar nenhum, porque todos os lugares têm desafios. Então é preciso o quê? Engrossar a casca. Resiliência é isso. É aguentar mais pancada, capacidade de apanhar e ficar de pé. Então é preciso realmente desenvolver essa habilidade. Você só faz isso o quê? Treinando. Sabe quando você vai lá a primeira vez na academia, no leg press, aperta aquele negócio, depois você não consegue nem andar? Passa um mês, nem talvez até menos, você faz ali, aumenta o peso, não sente mais nada, porque a gente vai fortalecendo a musculatura. Então, quando a gente fala de carreira, nível gerencial, é fortalecer a musculatura. A gente não pode ser muito sensível, não. Tem que ser forte para lidar com as tretas, com os problemas do caminho. E uma coisa legal de fazer é pensar naquelas coisas que tiravam o seu sono no passado. Problemas que no passado eram terríveis para você, hoje você passa por um problema semelhante e nem se lembra. Então o que tira o seu sono hoje não vai tirar o seu sono daqui a talvez 2 anos. Então isso acontece porque a gente vai ficando mais forte, mais preparado para lidar com os problemas. Isso se chama maturidade e desenvolvimento, tá certo? Quarto lugar, fome. Como assim fome? Fome de quê? Fome de vencer, fome de entregar resultado, fome de bater meta, fome de se indignar. Tem uma frase do Bernardinho que é maravilhosa, aos campeões o desconforto. Você quer ser campeão, amigão? Tem que chegar mais cedo, tem que fazer conta, tem que entender o jogo. Então a primeira coisa, que tem a ver até com comunicação, é a compreensão das suas metas. No nível intermediário, você não vai definir a estratégia da organização. Você pode até influenciar em algum ponto, mas a sua missão é desdobrar essa estratégia, ou seja, entregar aquilo que foi definido para você, organizar o seu time para entregar os resultados. Então, o primeiro ponto é entender o que é esperado de mim, o que é sucesso, o que eu tenho que fazer para no final do ano ser reconhecido como alguém que entregou os resultados. Você tem que ter muita clareza disso e se certificar de que seu time tem muita clareza disso, tá certo? E aí você vai se organizar para isso. E quando você não bater a meta, você tem que entender por quê. Não é ficar super chateado, não é isso. Mas é entender de forma profissional o que você poderia ter feito melhor com o seu time e se preparar para fazer melhor ali no período seguinte. É muito importante a gente ter um senso, de novo, equilibrado, de indignação. A gente não pode aceitar as derrotas como se fossem coisas levianas. Hoje a gente tem uma cultura de glamorização do erro, né? É bonito errar, mas será que é bonito errar em qualquer esfera, qualquer tipo de erro? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Agora vamos para o nosso top 3 das atitudes aqui para você ter sucesso na sua carreira nesse nível intermediário. Terceiro lugar, promoções são conquistadas. Se você quer alguma coisa, saiba que tem um monte de gente tão boa, talvez até melhor que você, que quer também aquele seu lugar. Então você precisa se destacar na multidão. Faça isso com ética, sem nunca puxar o tapete de ninguém, mas você precisa se preparar para aquilo. Como que você faz? Se você quer uma posição maior do que a sua, você tem que se expor a situações de pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Ou perto de pessoas que podem te dar essa oportunidade. Por exemplo, se você é um gerente, quer ser um diretor na organização, o que um diretor faz? Como que ele se posiciona? Como que ele comunica? Em que tipo de reunião ele participa? E aí você tem que entender esse jogo para você já começar a se posicionar desta forma. Porque, na verdade, quando a gente é promovido, só é formalizado algo que a gente já está fazendo. Então fique com isso em mente. E um outro ponto também muito importante é que você precisa deixar claras as suas ambições profissionais. Se você deseja alguma posição e fica quietinho ali, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor, mas não vou falar para ninguém, vai ficar mais difícil alguém te notar. Lembre-se de que tem um monte de gente querendo aquela cadeira, dentro e fora da tua empresa.
Então é preciso que você fale, que você externe o seu desejo, claro, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita estratégia, para que as pessoas realmente te considerem, se lembrem de você ao escolher quem vai ser o sucessor ou quando abrir uma nova posição. 2. Cuide da sua reputação. A sua reputação é o ativo mais importante que você tem, é o seu nome. Então tome cuidado para você não pegar algumas famas, né, de uma pessoa difícil, uma pessoa briguenta, uma pessoa preguiçosa, ou qualquer coisa negativa. Então tome muito cuidado para que você não seja taxado por causa da sua atitude como alguém que não é tão bom assim. Porque o mercado é muito menor do que você imagina, as pessoas se falam. Então se você quer uma posição numa área do lado, esse líder da outra área vai falar com o teu líder, vai falar com o teu gestor. Então você tem que manter uma boa reputação para que você seja considerado. Muitas vezes esse networking, né, essa rede aí de contatos, ela acontece até fora da tua empresa. Quantas vezes já me ligaram falando, fulano, fulana, tá num processo aqui comigo, você já trabalhou? Isso acontece muito. Então é importante que a gente cuide muito bem da nossa reputação, da nossa marca pessoal no mercado de trabalho. Cheguei a falar aqui que o erro muitas vezes é glamorizado. O que acontece? Tem erros que são muito positivos, né? Quando a gente fala de inovação, de teste, a gente fala para errar rápido, aprender, pivotar. Isso é muito legal em alguns contextos, quando a gente está realmente priorizando ali a inovação, a experimentação. Só que existem alguns casos que a gente tem que simplesmente seguir um procedimento, seguir um processo, fazer algo que já está definido que funciona. Aí você, por falta de atenção, vai lá e não segue, erra, comete ali, gera um prejuízo. Não, mas é bom errar cedo? Não. Esse tipo de erro não é legal. Tem um artigo da Harvard Business Review que ele fala de 3 tipos de erro. Então ele fala do erro ali no ambiente de inovação, de experimentação, né, no ambiente de laboratório, que não necessariamente laboratório físico, mas no ambiente de teste, que é super legal ali errar, aprender, tentar de novo. Mas ele fala de outros 2 que um é até tolerável, um ambiente, por exemplo, de crise, como o ambiente de um pronto-socorro. O médico vai errar, né, de vez em quando, porque é um ambiente que ele vai ter que escolher entre 3 pacientes. Então, num pronto atendimento que eu estou dizendo. Então, ali é aceitável, é indesejável, mas pode acontecer. E tem um outro tipo de ambiente que é seguir procedimentos. Você está, por exemplo, numa plataforma de petróleo, tem todo ali um rito de segurança, aí você, não vou usar EPI, não vou cuidar. Não, esse erro é intolerável, você vai botar a vida dos outros em risco, o negócio em risco, entende? Então aprenda a diferenciar quais erros são legais e quais erros não são legais. Não vamos ficar falando que todo erro é bacana. Mas quando errar, e a gente às vezes vai errar mesmo no que não é legal, vamos aprender com o erro e sair do outro lado, né? Tem uma frase muito boa do Nelson Mandela que é: ou eu acerto ou eu aprendo. Essa mentalidade é muito positiva para a gente também não ficar vivendo no nosso erro, eternamente se culpando, mas vamos ser conscientes de que aquilo que a gente vai fazendo no longo prazo vai criando a nossa história, a nossa reputação e a nossa jornada. Então, uma frase que eu gosto muito que é: quem não erra é porque não está fazendo nada. Quem erra demais não deveria estar fazendo nada. Desculpa a hipérbole ali, é claro que mesmo quem erra demais pode aprender, pode mudar o caminho, mas fica a reflexão. Primeiríssimo lugar, o que é? Mentalidade de crescimento. Papo de coach. Não é papo de coach, não. Tem um livro aqui que eu acho que você vai gostar, que é esse aqui. Se não leu, já coloca na tua listinha aí. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele é de uma psicóloga, Carol Dweck, professora da Universidade de Stanford, então ela sabe o que ela está falando. Ela fala sobre a importância de você ter ali uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de querer experimentar coisas novas, aprender coisas novas. Ao contrário de uma mentalidade de não, sempre foi assim, eu não tenho talento para isso, eu não sei fazer, então não quero nem experimentar. Então quais são algumas características para a gente saber a diferença entre a mentalidade ou mindset fixo e mindset de crescimento? Habilidades. No mindset fixo, você fala, não aprendi porque eu não tenho talento. No mindset de crescimento, você fala, olha, não aprendi, mas eu vou aprender, eu vou meter a cara aqui e vou estudar. E acredite, o esforço, a consistência, a disciplina bate o talento toda vez. Então quem tem isso aí, vai para frente. Em outro lugar, a resposta aos desafios. No mindset fixo, você, nunca fiz, não quero experimentar porque eu posso falhar. O medo de errar. No mindset de crescimento, olha, eu nunca fiz, mas vamos lá, eu vou experimentar, vou precisar de ajuda, eu vou precisar estudar, mas eu quero assumir esse desafio. E você aprende e fica mais forte. Em terceiro lugar, uma outra característica dentro do mindset de crescimento é a resposta ao erro.
De novo, a gente não quer ficar glamorizando o erro, mas erros acontecem, né? Todo mundo erra. No mindset fixo, você pensa, não deveria nem ter tentado. No mindset de crescimento, você fala, legal, lembra da frase do Mandela. Tentei aqui, não deu certo, deixa eu achar uma outra forma de fazer que vai dar certo. Lembra-se do complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Então, isso é a mentalidade fixa, né? Que você não vai mudar. Então, aprenda a importância de mudar. Eu tenho uma experiência pessoal bem legal com esse livro, porque quando eu estava lendo, eu tinha 35 anos, e a escritora desafia a gente a pensar em algo que nós gostaríamos de ter aprendido no passado e não aprendemos. Aí eu pensei em futebol. Só que eu não gosto de futebol, nunca quis aprender a jogar futebol, gosto de assistir de vez em quando. Aí eu pensei no piano, sempre tive o sonho de aprender piano, mas achava que era impossível porque não me deram a oportunidade quando eu era criança, era como eu pensava. Então você transfere a sua responsabilidade para os outros, para alguém que não te ajudou e não para você que poderia ter feito algo diferente. E aí, consegui um piano e comecei a estudar em casa, baixei um aplicativo, fica a dica aí, Simply, com Y, piano, bem bacana. E comecei a estudar ali, todo dia, um pouquinho. Hoje eu toco piano. Sou uma sumidade? Não, de jeito nenhum. Mas eu toco, me divirto quando meus amigos vêm em casa, consigo... Eu gosto de cantar, tem até uma guitarrinha ali. Então, eu aprendi a tocar piano. Graças à mudança de mentalidade, e eu sou muito grato a esse livro por isso. A questão é que a zona de conforto é uma delícia, tipo uma piscina bem quentinha, morninha ali, é uma delícia. Mas o crescimento acontece fora da zona de conforto, a gente tem que se desafiar. Bem, essas foram as 7 atitudes aí essenciais para sucesso no nível intermediário, nível gerencial. Na semana que vem eu falo do nível avançado. Tô já dando spoiler aí, na semana que vem eu vou ensinar para vocês a como entenderem o game. O que é isso? Se inscreva aí, já ativa o sininho que você vai saber. Tchau!